E o que acontece quando a gente morre? Quando você morre, desliga A chave geral? a chave geral e depois liga de novo. Ok. Seria mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala o seguinte: a receita da criação do homem é essa. Anota aí, quem quiser fazer em casa. Criou Deus, pois, o homem do pó da terra. Então eu vou pegar essa caneca aqui, o pó da terra. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ok. Tá certo? E o homem passou a ser alma vivente. Então o que é o homem? É a soma do pó da terra mais o fôlego de vida, que redunda em alma vivente. Ok. Então, se eu pegar essa receita do Gênesis, o homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh hayah, como diz em hebraico, uma alma que vive. Aham. Agora, para eu ter esse terceiro elemento, eu tenho que ter a junção dos dois. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Ok. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Outra ilustração, só para ficar bem didático, é a luz. Você tem a energia, você tem a lâmpada. Quando você junta a energia com a lâmpada, você tem a iluminação do estúdio aqui. Sim. Agora, se eu tirar a lâmpada, sua energia não dá luz. Não. Se eu tirar a energia, só a lâmpada Não dá luz. Então, corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você tirar o corpo, não tem alma vivente. Ok. Se você tirar o fôlego de vida, também não tem alma vivente. Ok. Então, nessa compreensão, quando o ser humano morre, separam o fôlego de vida que volta para Deus que o deu, e o ser humano volta ao pó, porque ao pó ele veio. Então, a alma deixa de existir, assim como a luz deixa de existir quando eu tiro a energia da lâmpada. Deixa de existir provisoriamente. Por quê? Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, Paulo fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses: não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Porque dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala um pouquinho antes disso: nem todos dormiremos. Ele está falando da morte. Nem todos dormiremos, mas ressuscitados seremos quando ele vier. Quando Lázaro morreu e Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus falou o seguinte: Lázaro dorme. E as pessoas começaram a rir, pensando que ele estava falando do sono normal, mas a Bíblia fala que ele estava falando do sono da morte. Então, tanto Jesus como Paulo compararam a morte a um sono. Sabe de onde vem a palavra cemitério? Não faço ideia. Quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos. Os gregos e romanos chamavam de necrópolis, cidade dos mortos. Os cristãos recusaram chamar o lugar dos defuntos de necrópolis. Eles preferiram chamar de koemiterion, em grego, que significa dormitório. Que coisa. Então, na minha concepção, a pessoa, quando morre, ela passa por um sono da morte, ela perde a consciência. Por isso que na minha crença, mas eu coloquei as outras que há aqui também, Sim. do espírita, Sim, claro. do católico. Rodrigo, eu entendo que como a pessoa morre, não adianta mais eu rezar para ela, nem acender vela para a alma dela, nem pedir a Deus que dê um bom lugar para ela, porque ela está no pó da terra. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ela vai ressuscitar. E até coloco um detalhe a mais, sem querer desfazer das outras formas de entender o assunto. Eu, Rodrigo, particularmente, eu acho que seria uma grande injustiça de Deus se ele permitisse alguns entrarem no paraíso antes dos outros. Imagina que uma mãe morreu e foi para o paraíso. E o marido casou com uma mulher que é uma péssima madrasta para as crianças. Ela está lá no céu, vendo as filhas sofrendo na mão de uma madrasta. Esse céu vai ser um inferno. Sim, é verdade. É como... Eu vim aqui para ter paz, olha o que eu tô vendo lá. Eu não estou tendo paz. Então, é por isso que eu entendo que todos os que morrem em Cristo dormem na sepultura. Na volta de Jesus, ninguém vai entrar na frente. Ele vai ressuscitar os mortos, vamos reencontrar com aqueles que a morte arrancou de nós, deixando claro que essa é a visão que eu adoto, mas há outras visões no cristianismo distintas da minha, contrárias à minha. Eu dei um resumo aqui. Sim. E não quero ser soberbo sobre as outras.